Olá, amigos. Estamos aqui com mais uma gravação. De antemão, já peço desculpas porque o tempo está bastante seco e a gente pode ter algum problema com a garganta no período aí da gravação. Então já fica aqui meu pedido de escusas aos nossos seguidores. O assunto é transtornos de personalidade. Como é de praxe, fazemos essa observação a respeito do assunto que vamos tratar, dizendo que tem muito conteúdo para pouco espaço de tempo. Por isso vamos resumi-lo em benefício daqueles que nos assistem para não cansá-los. Em primeiro lugar, precisamos saber o que é a personalidade de uma pessoa. De maneira sucinta, podemos dizer que é a sua maneira de ser. É como ela é. Isso é a sua personalidade. Desse modo, todos nós temos uma espécie de arquivo objetivo ou subjetivo das pessoas que julgamos explosivas, simpáticas, sensíveis, desleais, preocupadas, ansiosas, mentirosas, amorosas, rancorosas, afetuosas, alegres, introvertidas e assim por diante. A personalidade é formada logo no começo da vida. Quanto a essa formação, existem muitos enfoques, mas o que mais aceito pela ciência é de que a personalidade é formada numa composição biopsicossocial, onde entram os genes, as experiências e o ambiente. Depois de considerarmos rapidamente a personalidade, passemos aos transtornos, que é o assunto de hoje. Então, o que vem a ser um transtorno de personalidade? Todos nós temos traços que se aproximam do que está sendo chamado de transtorno. Contudo, existe uma linha existencial, social, cultural, que é entendida por normal, que não nos causa sofrimentos e nem fazemos com que os outros sofram por nossa causa. Os transtornos de personalidade são tipos de comportamentos característicos que expressam maneiras da pessoa viver e de estabelecer relações consigo mesma e com os outros. São distúrbios da constituição e das tendências comportamentais, não diretamente relacionados a alguma doença, lesão, afecção cerebral ou outro transtorno psiquiátrico. Isso tudo quer dizer que a pessoa simplesmente é desse jeito e será assim. Pessoas explosivas, teatrais, sistemáticas, meticulosas, obsessivas, cismadas, muito emotivas e outros tipos difíceis de se conviver sugerem a todos, intuitivamente, tratar-se de uma maneira de ser. Ao longo da vida, muitas dessas pessoas podem melhorar, através de muito empenho e propósito de morrer melhor do que nasceram. Outras estacionam petrificadas para sempre, sofrendo e fazendo sofrer. Existe diferença entre transtorno de personalidade e transtorno mental, que é o seguinte: transtorno de personalidade é a maneira da pessoa existir, de ser, e o transtorno mental é a maneira da pessoa estar. No transtorno de personalidade, a pessoa nasceu assim, e no transtorno mental, ela desenvolveu aquele transtorno. Vamos agora especificar alguns transtornos de personalidade mais comuns. DSM-5, que é o Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais da Associação Americana de Psiquiatria, classifica em grupos. Vamos abordar alguns. Os nomes são os mesmos atribuídos aos transtornos mentais, porém com a diferença que já mencionamos. Então fica assim: transtorno do primeiro grupo. Aqui estão as pessoas caracterizadas essencialmente por pensamentos estranhos, comportamentos excêntricos e mórbida tendência ao isolamento. Estão classificadas aqui as personalidades paranoides e esquizoides. As primeiras possuidoras de rígido padrão de suspeitas
e desconfianças infundadas. As segundas, emocionalmente distantes e com dificuldade em estabelecer relações sociais. Indivíduos com transtorno da personalidade paranoide é do tipo desconfiado ou desconfiada. Creem que as outras pessoas irão explorá-los, causar-lhes dano ou enganá-los, mesmo sem evidências que apoiem essa expectativa. Suspeita com base em pouca ou nenhuma evidência de que os outros estão tramando contra eles e pode atacá-los de repente, a qualquer momento e sem razão. Costumam achar que foram profunda e irreversivelmente maltratados por outra pessoa ou pessoas, mesmo na ausência de evidências objetivas para tal. São preocupados com dúvidas injustificadas acerca da lealdade ou confiança de seus amigos e sócios, cujas ações são examinadas minuciosamente em busca de evidências de intenções hostis. Pessoas com transtorno de personalidade esquizoide demonstram não ter desejo de intimidade, parecem indiferentes à oportunidade de desenvolver relações próximas e não parecem encontrar muita satisfação em fazer parte de uma família ou de outro grupo social. Preferem ficar sozinhos em vez de com outras pessoas. Com frequência, parecem ser socialmente isolados ou solitários e quase sempre optam por atividades ou passatempos solitários que não incluem interação com outros. Preferem tarefas mecânicas ou abstratas, como jogos matemáticos ou de computador. É do tipo caladão ou caladona. Agora, as pessoas com transtorno de personalidade do segundo grupo. Os transtornos de personalidade deste grupo têm em comum um comportamento com tendência à dramaticidade, teatralidade, apelação e emoções que se expressam intensamente. Pessoas histriônicas representam esse grupo, sendo muito excitáveis, demonstrativos, justificativos e egocêntricos. Também está incluída aqui a chamada personalidade antissocial, que manifesta expressiva incapacidade geral de adaptação aos padrões sociais estabelecidos e para relações afetivas estáveis, bem como o transtorno borderline da personalidade, que é uma espécie de hemorragia mental, desencadeada por grande intolerância à frustração. Os enfermos têm o sentimento permanente de estarem sendo magoados, injuriados e feridos emocionalmente. As pessoas com transtorno da personalidade borderline representam um padrão de relacionamento instável e intenso. Pode idealizar companheiros definitivos em um primeiro ou segundo encontro, mesmo que nada de concreto tenha sido definido. As vivências da personalidade histriônica ou histérica são sempre teatrais, seja na vida de relação, seja consigo mesma. Seus relacionamentos são mais dramáticos, há mais ciúme, mais inveja, mais mágoa, mais atração, mais sedução. Seus sintomas são mais exuberantes, suas queixas mais contundentes, sua sensibilidade mais exaltada. Finalmente, vejamos o terceiro grupo. Estão neste grupo as personalidades com marcantes traços de dificuldade no controle dos impulsos, quadro que se apresenta como, por exemplo, transtorno explosivo ou impulsivo da personalidade, como piromania e cleptomania. Esses transtornos são todos caracterizados por problemas no autocontrole emocional e comportamental. Estão incluídos aqui, no terceiro grupo, o transtorno ansioso, dependente ou evitativo da personalidade, transtorno anancástico ou obsessivo-compulsivo da personalidade. Este último, ou seja, obsessivo-compulsivo, é o famoso TOC, é um dos mais conhecidos. A característica essencial do transtorno da personalidade obsessivo-compulsiva é uma preocupação com ordem, perfeccionismo e controle mental e interpessoal, à custa de flexibilidade, abertura
e eficiência. Esse padrão surge no início da vida adulta e está presente em vários contextos. Pessoas assim tentam manter uma sensação de controle por meio de atenção cuidadosa a regras, pequenos detalhes, procedimentos, listas, cronogramas ou forma a ponto de o objetivo principal da atividade ser perdido. São excessivamente cuidadosas e propensos à repetição, prestando extraordinária atenção aos detalhes e conferindo repetidas vezes na busca por possíveis erros. Como foi dito no início, por limitação de tempo, não vamos estender e analisar todos os transtornos de personalidade constante do manual DSM-5. Uma coisa que nossos seguidores podem perguntar é: existe terapia e tratamento para esses transtornos? Sim, há possibilidade de terapia, não para curar as pessoas, porque não se trata de uma patologia, e sim de uma maneira de ser, que tem traços patológicos. A terapia pode ajudar as pessoas enquadradas nesses transtornos a ter um equilíbrio para viver melhor, com menos sofrimentos, causando menor sofrimento aos outros. Outra coisa que é bom dizer é que é possível que uma pessoa que tenha um transtorno aqui definido venha a desenvolver uma patologia daquela natureza do seu transtorno de personalidade. Isso é probabilidade e não certeza. Certamente você, vendo esse vídeo aqui, assistindo esse vídeo, já pode ter pensado em muitas pessoas do seu relacionamento, enquadradas no assunto aqui hoje explanado. Se você gostou desse vídeo, dê um clique aí no sinal de positivo e compartilhe. Muito obrigado a todos.